começar, né? Já são Vamos lá. o meu relógio 8h10, mais ou menos. Então, Priscila, eu quero que você, assim, inicialmente me diga o que é justamente essa disfunção temporomandibular. Então, para entender o que é a DTM, né? Muita gente conhece como DTM, né? Que é a forma mais reduzida de se falar isso tudo que você falou. Então, para entender essa DTM, a gente precisa saber o que é a ATM, né? Que é justamente essa articulação temporomandibular. E a articulação está entre a cabeça da mandíbula, que é o côndilo, e a base do crânio pelo osso temporal. Então, está bem nessa região, em frente ao ouvido, né? Então, tem as funções principalmente da fala, mastigação e da deglutição. Então, a DTM é justamente o conjunto dessas desordens, né, que fazem com que aconteça algum desarranjo em relação à função desse sistema mastigatório. Então, envolve tanto os desarranjos internos da articulação, como também qualquer dor muscular, né? Essas dores musculares muitas vezes são chamadas também de dor miofacial, né? Essa dor miofacial muitas vezes é mais localizada. Durante o diagnóstico dos pacientes, a gente, através da digitopressão, a gente consegue identificar os trigger points, que são justamente essa dor mais localizada que o paciente sente na região muscular. E o que difere um pouco da fibromialgia, né? Como você falou, a fibromialgia tem essa característica de ter essa dor generalizada musculoesquelética, porém, e é crônica, né? Porém, a DTM, ela também pode se tornar uma patologia crônica. E também pode ter essas dores de forma mais generalizada, mesmo que seja mais nos membros superiores, né? Então, já seria um fator incomum com a fibromialgia, né? Além disso, também existe a maior predominância em mulheres, o que também acontece com a fibromialgia, né? Além disso, também, o acometimento psicológico também está bastante presente. Então, aqueles pacientes que têm histórico de ansiedade, histórico de estresse, depressão, é muito comum também desenvolver a DTM, assim como na fibromialgia. Então, distúrbios do sono também estão bastante presentes. Então, tudo isso são fatores que a gente consegue correlacionar nas duas doenças. Também, uma coisa bastante importante é que a etiologia de ambas não é conhecida, né? Existem teorias, na verdade, para tentar explicar a causa das duas, né? Na fibromialgia, são alterações nas fibras musculares, alterações de neurotransmissores. Os distúrbios do sono, eles podem alterar a performance muscular. Então, tudo isso são teorias que podem explicar a fibromialgia. Na DTM, é bastante complexo, né? Porque envolve vários fatores, que pode ser um fator só que esteja causando, como pode ser o conjunto de fatores, né? E que fatores seriam esses? Então, fatores oclusais. Quando eu falo de fatores oclusais, eu estou me referindo ao encaixe da mordida dos pacientes. Então, por exemplo, aquele paciente que tem perdas dentárias, imagine que esse paciente teve perdas dentárias mais na região do lado esquerdo. Com certeza ele vai começar a mastigar sempre do lado direito, porque é o lado que ele tem mais dentes, né? Então, isso causa uma sobrecarga nessa articulação. Imagine também aqueles pacientes que têm deformidades dentofaciais. O que é isso? Aqueles pacientes que muitas vezes têm mordida aberta, então não conseguem encaixar os dentes, né? Então, para mastigar é horrível. Aqueles pacientes que têm o queixo muito para frente ou muito para trás, que é o que a gente chama de classe 3, né? Aquele paciente que tem o queixo muito na frente. O paciente que tem o queixo muito para trás é o classe 2. E eu faço um asterisco nesses pacientes classe 2, os que têm o queixo muito para trás, porque a maioria desses pacientes desenvolve alguns sinais e sintomas de DTM. Inclusive, até o tema do meu TCC da residência, em relação a esses pacientes classe 2, com essa correlação com a DTM. E o percentual dentro desses pacientes é muito grande de pacientes que têm a DTM. No caso do tratamento para esses pacientes, classe 2 ou classe 3, são as famosas cirurgias ortognáticas, né? Que mudam muito a face do paciente, muda muito esteticamente, mas a principal função dessa cirurgia é realmente essa questão do encaixe da mordida, justamente por essa questão da DTM, que pode sim também incapacitar a qualidade piorar muito a qualidade de vida do paciente, assim como na fibromialgia, né? Além disso, também, além desses fatores oclusais, existe também o trauma, que pode estar causando a DTM. Quando eu falo de trauma, eu falo de traumas diretos,
ou seja, acidentes, né? Paciente que a gente vê muito acidente de moto, acidente de bicicleta, o paciente bate o queixo e fratura essa cabeça da mandíbula que eu tinha falado anteriormente, que está totalmente relacionada com a articulação. Então, com certeza vai ter alguma alteração dessa articulação. E também me refiro aos microtraumas, que são os hábitos parafuncionais. Então, aqueles pacientes que têm bruxismo, fica rangendo os dentes durante a noite, muitas vezes de forma involuntária, né? Pacientes que têm apertamento, pacientes que têm o hábito de mascar muito chiclete, de ficar mordendo tampa de caneta, palito de dente. Isso Nossa. aí feito uma vez ou outra não vai causar tanto trauma, mas isso feito de forma constante, com certeza vai alterar essa articulação. Com certeza, Eu né? vi uma pessoa que disse que ou tem bruxismo. Deixa eu ver aqui, acho que foi a Vilma, parece. Que ela, Isso. né, ela disse que sofre com isso, porque ela Pois tem bruxismo, é. né? Outra também, Raninha, também falou também que ela sofre muito nas crises de ansiedade Pois também. é. É o que a gente chama de hábito parafuncional. E outro fator que está relacionado à evolução desses hábitos parafuncionais é justamente esses fatores psicológicos, né? Ansiedade, depressão, às vezes o paciente passa por um momento de estresse, a perda de algum familiar, algum acidente, alguma coisa que o paciente começa a desenvolver esse estresse e começa a desenvolver sinais de sintomas de DTM justamente devido a esses hábitos parafuncionais também, né? E além disso também existem os fatores fisiopatológicos, né? Os fatores locais que estão dentro mesmo da articulação. Então, alteração do líquido sinovial, que é o líquido que nutre e lubrifica essa articulação. Então, aumento da pressão intraarticular, muitas vezes devido a esse hábito parafuncional também. E também existem os fatores sistêmicos, que é aí que entra a fibromialgia, né? Então, doenças reumatológicas, endócrinas, neurológicas, tudo isso pode ser um fator etiológico para